Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35. Marcos 4, 35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos os acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim? Vocês são assim tão medrosos? Vocês não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. E você vai concordar comigo, se assim você entender, conforme eu for orando aí da sua casa. Amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de falar com os meus irmãos na noite de hoje. Eu peço para que o Senhor me dê graça, para que a tua palavra seja pregada de maneira simples, clara, objetiva e que no decorrer do dia a dia a aplicação fique fácil e que essa palavra possa gerar muitos frutos na vida de todos aqueles que estão ouvindo, mas mais do que ouvindo, vão guardar no seu coração e praticá-la. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, Marcos 4, ele é relatado depois de uma série de acontecimentos, de ensinamentos de Jesus. Ele estava passando aos seus discípulos e a multidão que o acompanhava, quando ele decide passar para o outro lado. Ele já tinha ensinado, e ele falou, agora já deu nessa região, vamos para o outro lado. Então, acontece o que nós acabamos de ler. Ele entra no barco com os discípulos e a Bíblia diz que outros barcos o seguiram. Eu vou fazer a reflexão, começando dos versículos de baixo para cima. E esse texto, ele nos traz algumas chaves para nós refletirmos a respeito de como manter a esperança em meio à angústia. É algo que Deus falou comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. E o primeiro ponto para a nossa reflexão é: proteja a sua mente. No versículo 38, diz: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Proteja a sua mente. Por que proteger a nossa mente? Jesus ele estava dormindo no meio de uma tempestade. E ele não estava dormindo em qualquer lugar. Ele estava com a sua cabeça repousada num travesseiro. O que é estranho se você for pensar, pelas minhas pesquisas, não é comum você levar um travesseiro num barco de pesca. Se tiver alguém aí que gosta da pescaria, sabe bem do assunto,
Comenta aí embaixo. Se eu estiver errado em alguma coisa, me perdoa, comenta embaixo que eu vou ver depois. Mas não é comum você levar um travesseiro num barco de pesca. E Jesus estava lá com o seu travesseiro e ele dormia durante a tempestade. E o que Deus falou comigo a respeito disso é que o Senhor proveu descanso para si mesmo no meio da tribulação, no meio da dificuldade em que eles estavam enfrentando. E é essa palavra que Deus vai liberar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família essa noite. Ele vai prover o descanso para você no meio da sua angústia, no meio da sua dificuldade, no meio da sua aflição, que eu não sei qual é, mas Deus sabe. E enquanto nós esperamos a provisão de Deus no nosso momento de angústia, é importante que nós estejamos com a nossa mente protegida. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, diz: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. É na nossa cabeça, é na nossa mente que as maiores lutas, elas começam a ser travadas. Antes mesmo de acontecer, a nossa mente ela já está lá, borbulhando de informação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. O problema nem aconteceu, a pessoa já está ali, ó, criando a frustração. Não é novidade que por conta da pandemia e tudo que nós temos vivido, muitas pessoas perderam o seu emprego. E diante disso, algumas pessoas podem pensar: para que eu vou enviar um currículo se nem tem vaga? O problema já começou na mente. Mas como que, se a sua confiança está em Deus, você pode ficar tranquilo, Ele vai prover. Mas você não pode limitar ou se privar de ver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. E quando a nossa mente não está protegida, é isso que nós acabamos fazendo. Nós começamos a acreditar nas frustrações que são criadas na nossa mente e começamos a trazê-la para a nossa vida, do nosso dia a dia. Nós precisamos proteger os nossos pensamentos de tudo aquilo que nos rouba a esperança da salvação. É isso que Deus tem para nós, uma vida de esperança. Assim como a palavra dele diz. Segundo ponto, está no versículo 25. Perdão, versículo 25 não. Versículo 37. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas se arrebentaram com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Medo. Uma dificuldade. E no meio da dificuldade, o posicionamento dos discípulos foi clamar a Deus. Imagina só, você que já foi para a praia, vai saber imaginar de uma maneira um pouco mais de perto. É muito ruim quando você está no raso e de repente começa a vir aquelas ondas grandes que você não sabe o que você vai fazer. Parece que você começa a ser puxado e você não tem controle do que você está fazendo. É assombroso esse sentimento que nos cerca neste momento. Agora você imagina tudo escuro lá com os discípulos. Eu fico imaginando, né? Estava tudo escuro. Começou a vir umas ondas gigantescas. Aquilo enchendo o barco d'água e eles tentando lá colocar para fora a água que estava entrando e não estava dando certo e Jesus dormindo. Que desespero deles. Mas eu tenho algo para te dizer.
A Bíblia diz que outros barcos acompanharam o barco que estava Jesus. Mas só um deles tinha a presença do Mestre. E se no seu barco existe a presença de Jesus, você pode ficar tranquilo que o socorro virá. A Bíblia diz que os discípulos clamaram, na versão NVT, nova versão transformadora, fala que eles clamaram. Tem até uma música, né? Eu não canto bem. Eu já vou falar, então você me perdoa nos próximos minutos. Mas eu lembro de quando eu era menor, eu sou bem jovenzinha ainda, né? Não, sou jovenzinha. Mas a minha mãe em casa tinha um rádio bem grande, era um rádio que tocava fita, CD. Tinha uma música que eu lembro da minha mãe ouvindo. Ela vai estar acompanhando, ela vai saber. Se você também conhece a música que eu vou falar, você deixa nos comentários que eu também vou ver. Eu não lembro quem canta, então se você souber, comenta aí também. Mas, né, aquela música assim, ó. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu lembro da minha mãe cantando essa música. Mas é alguns anos atrás. E é isso. Você pode clamar. Do seu clamor vai vir o socorro de Deus. Talvez você ainda está vivendo na angústia, sem esperança, porque você não clamou para a pessoa certa. Talvez Jesus nem está no seu barco, e porque ele não está no seu barco, você não pode clamar para a pessoa certa. Mas essa noite isso pode mudar, se você crê nisso. Se você convidar Jesus para entrar no seu barco. O seu clamor pode te salvar. Talvez você ainda não viu as ondas se acalmar, mas pode ter certeza que a partir do momento que o seu clamor alcançar a pessoa certa, que é Jesus Cristo, isso vai mudar. Se você tem Jesus Cristo, você tem paz, você tem alegria, você tem provisão, você tem vitória, você tem tudo o que você precisa com você. Sabe, os discípulos, eles estavam lá, não faziam tanto tempo assim que Jesus tinha chamado eles para caminhar junto. E até parece grosseria, eu até conversava com o pastor, acho que semana passada, no começo da semana, a respeito desse texto, porque parece grosseria a maneira com que Jesus responde. Vocês ainda não têm fé? Mas para eles era algo novo contemplar o poder de Deus através da pessoa de Jesus. Não fazia tanto tempo assim que eles estavam caminhando junto e eles estavam descobrindo isso. A fala de Jesus para ele, quando ele os indaga perguntando se não tinha fé, por que eles estavam tão temerosos, não foi uma repreensão, mas foi com a intenção de despertá-los para uma vida seguida de milagres, de maravilhas, a qual o próprio Jesus os chamou para fazer parte. E a vida que o próprio Jesus te chama para fazer parte também. Uma vida de provisão, uma vida de esperança. Ele te chamou para fazer parte disso tudo. Tem uma garota, uma jovem cristã, chamada Carrie Boom. Ela viveu em um campo de concentração nazista na época da Segunda Guerra Mundial. E dentre tantos relatos que eu li dela em um artigo, teve um que me marcou que diz o seguinte: o tempo aqui é um desafio. Às vezes, surpreende-me o fato de eu aceitar tudo isso tão bem. Seguramente não me acostumarei com essa situação,
Mas em geral, eu estou feliz. Tudo parece escuro, mas o Senhor me provê sua luz, e isso é muito bom. O Senhor me provê sua luz, e isso é muito bom. Quando eu li isso, eu me emocionei, porque quando nós estamos perto de Jesus, quando nós o conhecemos, nós temos a oportunidade de o contemplar e contemplar um pouco daquilo que Ele quer e pode fazer na nossa vida. É uma sensação inexplicável. Nem mesmo as dificuldades podem roubar essa alegria. Eu me lembro que de 12 para 13 anos, quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu sempre fui uma criança, uma adolescente que esteve com muitas pessoas. Eu amava brincar na rua. Eu até hoje não sei andar muito bem de bicicleta, mas eu sempre andei bem de patins. Eu tinha 2 amigas, a Rebeca e a Bárbara, que me acompanharam nessa fase. Eu tenho muitas memórias, muitas lembranças com elas. E era muito gostoso, a gente brincava até tarde na rua. Minha mãe ficava sentada lá com a mãe das meninas também, olhando a gente. E a minha família, eu sempre tive o apoio da minha família, até hoje tenho. Tudo que eu desejo fazer, eles me apoiam, eles estão ali me ajudando. Mas tinha coisas que eu não compartilhava nem com a minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa reservada. E por mais que eu vivesse em um ambiente de muito amor dentro da minha casa, eu tivesse boas companhias ali do meu lado, eu me lembro assim, muito, de 13 para 14 anos, na verdade, eu tinha um desejo profundo dentro de mim de morrer. Eu nunca pensei em tirar a minha própria vida, mas eu dormia desejando não acordar. E eu acordava triste por ter mais um dia pela frente. Eu tinha uma angústia, algo assim, um lamento muito grande dentro de mim. E eu não sabia muito como compartilhar isso com os meus pais, então eu não compartilhava. As minhas memórias de pequena é dos meus pais na igreja, trabalhando. E esse é o exemplo que eu sempre tive dentro de casa. Então, muito do que eu vivo hoje é porque eu olhei para eles e eu vi isso. Mas nessa época eles não estavam indo à igreja e eu ficava meio assim em compartilhar esse tipo de situação. Eles pararam de ir à igreja, mas nunca me proibiram de continuar indo, mas também não me levavam. Claro que se eu pedisse, eles levavam. Mas eu tinha essa coisa de, não vou querer incomodar. Então eu dava meu jeito. Eu lembro que foi uma fase muito ruim, porque eu me sentia sufocada, eu não tinha com quem compartilhar. Por mais que eu tenha crescido em um lar cristão, eu estava dentro da igreja desde muito pequena, eu não conseguia encontrar em Jesus a resposta para algo, porque na verdade eu ainda não o conhecia de verdade. E então meu primo Leonan, que na época era meu vizinho, tinha alguns amigos que frequentavam uma igreja perto de casa e a gente começou a ir. Todo domingo de manhã nós íamos para o culto e ficávamos para a escola bíblica. Ele, como ele era mais velho, ele é mais velho do que eu, a minha mãe deixava a gente ir sozinho, a gente ia a pé mesmo, não atrapalhava ninguém. E eu amava aquilo, eu sou muito grata a Deus, porque eu comecei ali a entender algo a respeito de Jesus. Foi nessa época, com 13 anos, em uma sala de escola bíblica, que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então foi algo assim muito especial. E por que eu estou falando isso? Porque eu tinha dentro de mim uma frustração, uma angústia, algo que me consumia. Mas quando Jesus chegou na minha vida, isso mudou completamente. Eu lembro da sensação que foi
A oração, quando eu orei, reconhecendo Ele como meu único e suficiente Salvador, eu lembro da alegria que eu senti nos outros dias. Foi algo transformador. E é assim que a presença de Jesus é transformadora. Não importa as circunstâncias. Quando você tem a presença, nada pode roubar a sua esperança. Nada. Para finalizar, eu quero te fazer refletir que o seu presente, o que você tem vivido hoje, não é o seu destino final. Deus tinha muito mais para os discípulos. Como eu disse, a palavra de Jesus aos discípulos, quando ele diz: por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Não foi de repreensão, foi de despertamento, para que eles continuassem a viver tudo aquilo que foi planejado para eles. Uma vida de milagres, de prodígios e maravilhas. Uma vida plena, abundante, assim como para você. Então, o seu presente, as circunstâncias que você tem vivido hoje, não é o seu destino final. A ocasião não faz um vencedor, mas a decisão que é tomada em cada ocasião, sim. Então, decida hoje viver uma vida de milagre. Decida hoje viver uma vida de vitória, com Jesus ao seu lado. Porque se você tem Jesus ao seu lado, você tem tudo o que precisa. Não tenha medo do desconhecido de Deus. Ai, mas o que está acontecendo, eu não estou nem entendendo. Você acha que os discípulos estavam entendendo alguma coisa? Nada. Estava nada. Por quê? Como eu já falei, não fazia muito tempo que eles estavam caminhando junto com Jesus. Para eles, isso foi algo desconhecido também. Foi uma realização que os deixou boquiaberta. Tem algumas versões que diz que eles, cheios de temor, perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Cheio de temor e admiração. Tem uma versão que diz admiração. É assim que as pessoas vão olhar para a sua vida depois que elas tiverem a certeza de que Jesus está no seu barco. Cheio de admiração pelo que Ele vai fazer na sua vida. Se você crê nisso. Eu creio. O seu clamor trará socorro nos dias de aflição. Não perca a esperança. Mantenha os seus olhos em Jesus Cristo e não nas circunstâncias. João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso caminho. Ele não é só um mapa qual nós olhamos e sabemos para onde nós devemos ir ou não. Ele é o nosso guia. Ele está ali, junto conosco o tempo todo, nos guiando, se assim nós permitirmos. Amém? Quero que você feche seus olhos, para que eu possa orar por você neste momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida do meu irmão que está neste momento me assistindo. Eu peço para que o teu Espírito, que é santo, possa encontrar este coração aflito, angustiado. Sim, talvez como estavam os discípulos, inquietos diante da situação contrária, diante da dificuldade, mas que encontrou socorro, encontrou descanso, encontrou resposta em Ti. Eu peço para que o Senhor toque na vida do meu irmão, da minha irmã. Peço para que o Senhor os surpreenda com tudo aquilo que tem para a vida deles. Que eles possam entender a importância de ter você no barco, ali, junto. A importância de andar contigo todos os dias e de não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor, que é a nossa resposta, é o nosso caminho.
Eu peço para que o Senhor possa proteger a nossa mente contra tudo que deseja roubar a esperança da salvação, para que assim nós possamos não perecer quando a dificuldade vier. Nós acreditamos no teu socorro, nós acreditamos, Pai, que o Senhor nos livra de todo mal, se assim nós clamamos. Eu não sei qual é o clamor que o meu irmão precisa dar. Talvez o clamor que ele necessita não seja apenas uma oração, e sim seja liberar perdão, ou seja perdoar, né? Algo que aconteceu. Pode ser também, Deus, que outra situação seja um grito de clamor para ele. Seja uma atitude que ele precisa tomar na empresa que ele trabalha. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. E eu peço para que o direcione em tudo aquilo que ele fizer. E eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor irá nos surpreender. É a tua palavra quem diz que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós somos gratos por isso, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.